Aproveitar a oportunidade para registrar aqui a presença de algumas pessoas que chegaram depois. Professora do Carmo, seja muito bem-vinda. Públio, seja muito bem-vindo. Manuel Onofre, Academia Norte Rio Grandense de Letras. Poetisa Anchela Monte. Paulo Caldas Neto, poeta, seja muito bem-vindo. E, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. E eu gostaria, Wesley, agora nessa rodada, que você falasse especificamente dessa sua obra, que está aqui exposta para o pessoal, do que ela trata. Em seguida, eu vou pedir para a Yara falar um pouco especificamente do livro dela, e o Theo também. Enfim, essa tua obra, do que ela trata, o que é que você poderia falar para nós desse teu trabalho novo? Como eu falei, passei os primeiros anos da minha vida na Serra de Santana, né, região ali do Seridó, montanhosa, e percebo que depois da fase da adolescência eu comecei a olhar mais para essa realidade, que foi a realidade da minha infância, né, como imaginário, como temática para a minha poesia. Eu percebo que muitos de nós, quando chega na adolescência, né, aquele fervilhar de hormônios, né, e de pensamentos confusos, e muitas vezes a gente começa a enxergar a primeira arte lá de fora, né, e começa ouvindo Beatles, que é muito bom, né, lendo Gabriel Garcia Marques, que também é muito bom, e às vezes a gente esnoba, né, um pouco as coisas da nossa própria realidade. Aí talvez com um pouco de amadurecimento a gente comece a enxergar como é rico, né, os aspectos da região onde a gente vive, né? Cada lugar tem as suas peculiaridades. E eu comecei a perceber isso, não só nas imagens que eu via propriamente, na realidade, da forma como meu avô lidava com a terra, ou me contava histórias, mas também da forma que as pessoas já contavam isso através da literatura. E foi aí que eu comecei a ler José Bezerra Gomes, que é um dos grandes autores de Currais Novos, né? Em 1938 ele lançou um romance, Os Brutos, né, que foi bastante festejado, inclusive no Rio de Janeiro. Tristão de Ataíde escreveu um ensaio sobre ele, alguns outros críticos. E me voltei e vi o quanto era rico aquela experiência contada através da literatura. E foi nessa experiência que eu comecei a retratar experiências da infância, coisas que eu via na zona rural da minha região. E comecei a fazer uma poesia que ressignificava essa realidade para mim, né? Que, como eu disse, a gente chega na adolescência e chega um momento em que começa a pensar, eu queria morar em outro lugar, eu queria ser de outra região, né? Acontece esse tipo de revolta. E depois a gente começa a ressignificar essas próprias imagens da infância como uma forma até de reconstrução da nossa identidade, né? Então, eu costumo dizer que o livro, com a força das folhas que estiverem vivas, né? Eu gosto desses títulos longos, né? A incrível e triste história de Cândida Herêndira e sua avó desalmada, né? De Garcia Marques. Enterre em meu coração na curva do rio. Esse é um título espetacular, não é? Não é poesia, é historiografia, mas é um título espetacular. Dark Side of the Moon, né? Então, a ideia me veio essa ideia desse título longo, com a força das folhas que estiverem vivas. Então, essa temática para a poesia começa onde eu nasci, na Serra de Santana. Inclusive, o primeiro poema ele diz: respirava montanhas e respingava morenesas em tudo que via aquele homem de barro. E a gente faz uma viagem por elementos do Seridó, né, começando na Serra de Santana, alguma coisa também da minha realidade, pegando a infância para a adolescência já na cidade, como um poema que diz, do que eu falei agora há pouco. A tarde desmorona feito aves em revoada. Os meus olhos desenham a paisagem desse bairro pobre na América do Sul. As pessoas que passam e as que jogam bila nas ruas de terra não sabem o quanto eu caibo nas eras nesse exato instante e o quanto esse desmaio de tarde me comove. Então, já pegando a experiência da vivência na cidade, jogando bola no meio da rua, né, jogando bila, soltando pipa. E o último poema do livro
termina aqui em Ponta Negra, né? O mar, à noite, me revela profunda beleza e um apelo céltico à esperança. O mar, à noite, me entrega a certeza de que, de alguma forma, sou imortal. Então é uma viagem, começa na Serra de Santana, lá no Seridó, passa pelo Seridó inteiro e termina aqui em Natal. Basicamente é isso. Ok, obrigado, Wesley. Yara, fique à vontade. Bem, o Milagreira, que tem essa ilustração na capa, que é uma ilustração da minha irmã, Helena Carvalho, e que não poderia traduzir melhor o sentimento que vive aqui dentro, né? Essa luminosidade que lembra o milagre, né? E a milagreira aqui dentro é uma mulher e é a poesia. Fundidas, né? Juntas, de mãos dadas, mas às vezes de costas uma à outra, né? Então, é um livro que nasceu, primeiro, é uma coletânea, né, que eu fiz dos últimos 5 anos até o lançamento, em 2011. E eu o construí, eu arquitetei a sua estrutura a partir, vindo do exterior ao meu interior. Começo com Seridolendas, é o título da primeira parte, que depois o Wesley me roubou e fez o seu segundo CD, que é o Seridolendas. Me roubou um bocado de coisa, né? Um bocado de poesia minha aqui que ele musicou, eu não consigo mais recitar as poesias, eu quero cantar. Tento recitar e começo a cantar no meio do poema. Mas tá bom, você me paga depois. Então, começa com Seridolendas, que é essa minha afeição à minha região, que é a região do Seridó, que temos algumas pessoas da região aqui. A minha região que eu tanto amo, tanto prezo, mas que, ao mesmo tempo, me inquieta muito, né, pelas adversidades, né? Mas o sumo que foi extraído do que eu enxergo no Seridó, especialmente em Currais Novos, cidade que eu realmente sou suspeita em falar, porque eu gosto demais de Currais Novos, adoro viver lá. E o sumo que eu extraio dessas minhas vivências e dessa minha visão desse Seridó que traz as suas lendas, que traz os seus mitos e também suas verdades, é uma poesia que tenta passar para o mundo todas as revelações que o Seridó conseguiu me trazer ao longo desses 34 anos de vida. A segunda parte, e aí eu vou traçando. Do Seridó eu chego à palavra, que é a parte a respeito da palavra em si, enquanto objeto pulsante, enquanto algo que a gente tenta desvelar, decifrar, algo que a gente tenta arrancar as vestes mesmo para poder depois cobri-la com as nossas próprias inquietações. Então, a parte se intitula Silêncio e Mais. Inclusive, a epígrafe dessa parte é um verso de Marise Castro, que é Silêncio, ouço chegar o fogo. E a palavra é isso, né? Vem para incendiar, vem para acalmar também. Tem uma série de nuances que a gente consegue captar se nossos olhos estiverem dispostos a isso, né? Do silêncio, eu chego a Dona Doida. Dona Doida é uma referência a um poema de Adélia Prado, e é um poema aqui que se estrutura em 10 partes, e que essas partes fazem algumas referências ao poema de Adélia Prado, ao poema que inspirou essa composição, mas principalmente colocando as minhas tonalidades ali. Eu vou pintando a composição de uma mulher que é fora da regra, uma mulher que dizem que os loucos são especiais porque sabem mais que os outros. Então, essa Dona Doida aqui, que sai arrastando sua asa quebrada pela rua, ela consegue traduzir em interrogações aquilo que passa pela sua cabeça, pelo seu coração. Então,
é a tradução mesmo da poesia mesmo, que serve para endoidecer e é fruto do endoidecimento, né? E aí eu falo de amor, aí vem a parte específica do amor, que é a parte chamada de nome aberto, que é quando a poesia está entregue a quem possa excitá-la, seja a figura de um amante, seja a palavra em si, que é esse instrumento que nos toca, né, e que nos faz transbordar, né? Então, é uma parte bem inquietante, tem um quê de erotismo, mas coisa de leve, mas principalmente tratando o amor como um enigma, do que tem o nome aberto. Então, é um enigma. E aí eu chego para a parte final, que é quem realmente produz os milagres, que é a mulher poesia, que é a parte que eu intitulo de barrenta cigana. É uma mulher poesia que traz tanta inquietação, dor, alumbramento, que traz tanta... Isso eu digo o sentimento que tem nela, né? Que traz todo tipo, toda sorte de sentimentos que a gente usa e desusa e que consegue fazer com que eu pessoalmente, eu que escrevi, fez com que eu transbordasse e produzisse esse milagre meu. Se vai ser um milagre para alguém, é outra questão, mas, para mim, o livro surgiu como um milagre. Eu acho que isso, para quem escreve o primeiro livro, é um milagre, né? Mas, e por ser tão milagre, eu intitulei de milagreira. Eu me senti aqui agraciada com um milagre. E o próximo que virá, espero que... Não, acho que não vai ser muito um milagre, não, mas assim, vai fazer parte de todo um sentimento que não há como calar. É basicamente isso. Obrigado, Yara.